Amém? Paz do Senhor Jesus. Coloque-se de pé, igreja. Vamos dar mais uma abertura. Começando uma nova campanha ministerial, 7 quinta-feiras, onde vamos estar aqui juntinhos. Eu louvo a Deus pela sua vida. E o nosso tema é Conquistando as Forças para o Resgate. Amém? Quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, que encontra-se em Salmo de número 33, uma canção de louvor, onde o salmista nos convida a louvar e adorar esse Deus. Salmo 33. Amém? A palavra do Senhor diz assim: todos vocês que obedecem a Deus, o Senhor, alegrem-se por causa daquilo que Ele tem feito. Louvem a Deus, todas as pessoas honestas, porque a lira em louvor ao Deus. Cante louvores com acompanhamento de harpa de 10 cordas. Cantem a Deus uma nova canção. Toque com harpa e grite bem alto. Versículo de número 5. O Senhor Deus ama tudo, e o que é certo, a terra está cheia do seu amor. Versículo 9. Pois Ele falou e o mundo foi criado. Ele deu ordem e tudo apareceu. Versículo 12. Feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. Versículo 22. Versículo 21 e 22. O nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele, porque ele é santo. O Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe. Nós pomos em ti a nossa esperança. Amém? Louvor lindíssimo de adoração ao Senhor, aonde, se você for ver o versículo 32, ele fala do perdão do salmista pelos seus pecados. E o final no versículo 11 do 32, ele dá início da mesma forma que termina, ele dá início no 33. Todos vocês que conhecem a Deus, o Senhor, alegre-se por causa daquilo que Ele tem feito. O Senhor tem feito grandes coisas na sua vida, amém? Então, tem outros textos que falam que fica bem, o louvor cai bem, fica bem em você louvar a esse Deus Todo-Poderoso. E é isso que eu vim falar nesta noite, te chamar a atenção, que você possa se desprender de tudo aquilo que possa te trazer aborrecimento, que você se solte, se liberte, se entregue através do louvor, ouça bem as palavras, cante, grite. Eu estava fazendo um estudo acerca de Neemias, e são só 13 versículos, eu li rapidinho e vi que coisa linda, o Neemias, ali naquela passagem, ele faz com aquele povo. O povo se afasta por causa do seu pecado e não querem mais saber do Senhor, né? E isso acontece por várias vezes, se você for estar estudando para ver. E Neemias chama o povo à adoração, mas já naquela época havia uma orquestra. Esse homem organiza isso de uma tal forma, sabe por quê? Porque a prioridade dele é o Senhor. Então ele orou para restaurar aquele muro que estava caído, a sua cidade detonada. Então ele chama os levitas de todos os lugares para adorar, e adorar com voz alta. E diz que de longe se ouvia o louvor, os gritos de adoração do povo. Que isso possa acontecer na igreja de Jockey Club, para que as pessoas que passam lá fora, pela calçada, que você possa contagiar o teu vizinho através do louvor. Louve mesmo, grite, adore o Senhor, exalte o nome dEle. A alegria do Senhor, que Ele coloca no nosso coração, traz paz, traz paz. Por isso, louve ao Senhor. Amém, igreja? Vamos adorar o Senhor.
eu quero te louvar, Senhor. Muito obrigado, meu papai, pela vida do teu povo, Senhor. Olha, Senhor, assim como tu ministrou no meu coração, Senhor, que tu possa, Senhor, meu Deus, ministrar nesta noite, no coração da tua igreja, Senhor. Fala conosco, Senhor, através dos louvores, Senhor. Usa a vida deles, Senhor, como tu tem usado, papai. A vida dos intercessores, dos atalaia, papai. A cada um, Senhor, meu Deus, que está aqui pronto, Senhor, a fazer a tua obra, para a glória do teu nome, nome santo de Jesus. Aplauda mais uma vez. Glória a Deus. A graça e paz, amém. Cumprimenta esse lindão, essa lindona, esse abençoado, abençoada que está do seu lado. Essa pessoa que vai morar no céu com você, aleluia. Cumprimente ela, para a honra e glória do Senhor. Isso, aplauda o Senhor, porque Ele é digno, aleluia. Glórias a Deus. Aleluias. Oh, glória. Vamos adorar o Senhor? Amém? Água e tudo os olhos do cego abriu, não há outra. Oh, glória!
diga, Senhor, aleluia, me rendo aos teus pés, pois tu és. Ei, aleluia, ei, tua graça me basta, ela me alcança, ela me alcança. Amor tão sublime, posso me achegar a ti, eu posso me achegar a ti, ser livre e pra te adorar, ser livre e pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Oh, livre e ser livre e pra te adorar, ser livre e pra te exaltar, Senhor, e ser livre pra me derramar diante de ti. Diga, digno, só teu nome. Tu és santo, santo. Só teu nome. Ei, eu me rendo, eu me rendo. Rendo aos teus pés, pois tu és. Ei, tua graça me basta, e ela me alcança, e ela me alcança. Oh, glória! Ei, amor tão sublime, Posso me achegar a ti, eu posso me achegar a ti. pra te exaltar, Ser livre pra me derramar diante de ti. Oh, oh, oh. E pra te adorar é santo e livre. E ser livre diante, livre, oh, livre e ser livre pra te adorar, livre. E ser livre pra quê? Diante de ti. Aleluia! Oh, glória! Espírito de Deus, tem liberdade neste lugar. Aleluia!
diga, te adoro, te adoro. Te adoro, Deus. Vem sobre mim, vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Vem sobre mim, Deus. vem sobre mim, Senhor. Vem, 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 vem. Eu te adoro, diga. Eu te adoro. Vem, vem sobre o teu povo. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero o seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Mais uma vez, diga pra ele: vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Aplauda o Senhor. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo exala o perfume e que você venha conseguir conquistar muitas pessoas, porque você tem o aroma de Cristo. Aleluia! Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Pode se sentar. Pode se assentar. A gente vai caminhar um pouquinho aqui na palavra. Nós estamos iniciando mais uma campanha hoje e eu sou apaixonada por esse louvor e esse louvor ele diz assim: vem me resgata todos os dias, só para te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Campanha diz o seguinte: conquistando forças para o resgate. Quem não precisa disso, né? Diz para mim, final de ano, parece que as forças, a bateria vai arriando, parece que tanta coisa ruim aconteceu durante o ano e a gente se detém, às vezes, nas coisas ruins que acontecem, né? Irmão, pode ficar sentado, mas pode acender a luz, tá? Em nome de Jesus, a conta está paga. Ei! E eu confesso para vocês que semana passada eu ia falar, pastor, eu não vou pregar não, estou nos dias atribulados aí. Mas aí eu fui orar e o Espírito Santo falou para mim, você vai ministrar sim. Porque uma coisa que Deus sempre falou para mim foi esse versículo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Nós não somos perfeitos, irmãos. Se a gente esperar a perfeição, ninguém aqui vai para o céu, né? Nós estamos aqui e a foto que escolheram para essa campanha é de um soldado, né? E eu fiquei imaginando um soldado ferido, cansado, que vem de uma batalha já sem força para mais nada. Não vê a hora de chegar na sua casa, abraçar a sua família, comer uma comidinha caseira, tomar um bom banho e relaxar. Só que os traumas da guerra perseguem muitos soldados, né? Os traumas da guerra perseguem muitos soldados. E nós temos que guardar o nosso coração. Esse louvor é lindo demais, esse louvor fala demais comigo.
E eu não vou trazer aqui os 4 pilares da conquista, os 10 passos para a conquista, nada disso. Eu hoje quero falar sobre restauração de altar. Porque tudo vai começar na restauração do altar. Quero falar com vocês hoje sobre a vida do profeta Elias. E quem ouve falar de Elias, Elias foi o maior profeta do Antigo Testamento, e ele é citado inúmeras vezes no Novo Testamento, e chegam até a dizer que Jesus é uma encarnação de Elias, porque ele foi um homem que ele teve intimidade com Deus, tanto que o Senhor o tomou para si. Pensa numa coisa, irmãos, quero ser teu bom perfume. A igreja de Cristo. Alguém aqui nessa noite está nos visitando? Alguém falou para você, ó, vai começar uma campanha. Tem a varoa está aqui na frente, não precisa levantar a mão não. Não fazer pagamento não. Mas já é cristã, né? É, né? Alguém aqui que está nos visitando não é cristão? Não entregou sua vida ainda para Jesus? Está apontando para quem, irmão? Não? Ninguém? Tudo crente salvo, remido, lavado? Melhorou que o rei vai descer com mais força, então. Tá todo mundo no trilho aí, né? Glória a Deus. Glória, assim que eu gosto. Vamos lá. Quem nunca se esgotou emocionalmente ou espiritualmente? Todos nós, irmãos. Se alguém disser aqui para mim, pastor, eu estou há 10 anos na caminhada e nunca pensei em parar, nunca pensei em desistir. Nunca desanimei, nunca quis olhar para trás. Está mentindo. Vou dizer, irmão, tu já foi promovido a arcanjo, está aqui fazendo o quê? Não é não? Todo mundo, irmão. Todos nós, todos nós. Eu quero falar sobre alguns personagens da Bíblia antes da gente chegar em Elias, para que nós venhamos entender o seguinte, Deus usa pessoas comuns, amém? Nós somos pessoas comuns. Deus não procurou o Batman, nem o Super-Homem, nem o Homem de Ferro, nem o Thor, né? Podia ter procurado um desses. Mas Deus escolheu eu e você, pequenos, frágeis, falhos, cheios de defeito. Rapaz, se for olhar para mim, eu estou na roça. Eu não sei o que Deus viu em mim, estou procurando até hoje. Que eu vou dizer um negócio, esse dia até eu estava com raiva de mim. Então pense numa coisa. Quem é bom o suficiente? Nenhum de nós, irmãos. Nenhum de nós é bom o suficiente. Mas todos nós somos aqui um soldado ferido, precisando conquistar no Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você. É mais uma campanha, tá? Ah, pastor, o meu milagre vai chegar? Depende de você. Só depende de você. Quem faz a história mudar é você. Crendo e confiando no Senhor. Meu justo viverá pela fé. Né? Então eu quero falar sobre alguns personagens que mudaram a história, mas que tiveram que enfrentar o medo para mudar a história. E eu vou começar por Esther. Não precisa abrir, não vou ler texto nenhum, só vou citar os textos, se você quiser anote, depois você lê na sua casa. Esther, no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 16, capítulo 5, versículos 3 e 4, e capítulo 7, versículos 6 e 9, você vai entender a história de Esther. Esther era uma órfã, criada pelo seu tio, foi parar no harém do rei, é harém que chama, não sei, e ela foi escolhida para ser esposa do rei. Só que Esther era judia, e Amã havia tramado para matar todo o povo judeu. E aí o seu tio chegou e falou para ela, quem sabe se não foi para esse momento que você foi colocada aí no palácio. Agora você imagina uma menina ter a responsabilidade de trazer salvação para toda a sua nação naquela época. Você acha que isso não trouxe medo para Esther? Tanto que ela falou para o tio, ó, eu só posso entrar no aposento do rei se ele estender o cetro. Se ele não fizer isso, eu vou ser morta. O que ela fez? Proclamou um jejum. O povo vai jejuar e orar durante 3 dias. Eles oraram e jejuaram, né? 3 dias, né? De jejum, o povo inteiro. Para quê? Para que ela tivesse acesso ao rei. Ela colocou a sua vida em risco para salvar a sua nação. E nós, como cristãos, às vezes não queremos pôr a vida em risco nem para salvar um da casa, quem dirá a nossa cidade, quem dirá a nossa nação.
Ah, Senhor, Jockey Clube é do Senhor Jesus. É bonitinho no final da célula falar isso. Chegar aqui e orar pelos enfermos no final do culto. Mas até onde nós estamos dispostos a pagar um preço de renúncia para que uma vida realmente seja alcançada. Para que uma vida realmente possa chegar ao conhecimento de Deus. Nós temos que avaliar isso. Esther fez a parte dela. E aí, se você for ler esses textos que eu citei, não vi ninguém anotar, quer dizer que ninguém se interessou, você vai ver a história. Todo, passo a passo. Até Esther conseguir chegar na mesa do rei. Esther, ela tramou uma estratégia. Ela chamou o rei e o tal do Amã para um banquete. Eles foram, tudo correu naturalmente. Comeram, beberam, se alegraram. E ela deu uma de amiguinha do Amã. Mas no dia seguinte ela falou, volta amanhã com ele. E quando ela voltou no outro dia, toda a trama dele foi desmascarada. E Amã havia mandado fazer uma forca de 20 metros de altura para enforcar o tio de Esther. Acabou que o rei mandou enforcar não só ele, mas toda a sua família nessa mesma forca. Ou seja, a história foi mudada por causa da decisão de uma menina de fazer a diferença. Amém? Gideão, Juízes 6, 27, e depois 6, do 36 ao 40. Gideão, ele chega diante, Deus, o próprio Deus se apresenta para ele, cumprimenta, sauda ele dizendo, Deus é contigo, varão valoroso, e ele desafia o anjo, ele fala assim, Deus é comigo e a minha nação está perecendo, minha família está passando fome, o povo está passando necessidade. Gideão vai lá, sacrifica, serve um alimento para o anjo, depois ele faz uma prova com Deus. Eu quero saber se realmente é o Senhor que está falando comigo. Eu quero novilho seco e orvalho na grama. Agora eu quero o novilho seco, não, agora eu quero o novilho molhado e a grama seca. E Deus atendeu. E aí ele vai e consegue com 300 homens também libertar a sua nação. Ele também colocou sua vida em risco. Um desses textos que eu citei, se eu não me engano, é o 6:27. Ele vai lá e derruba os altares que o seu pai havia levantado para Baal. Ele foi e quebrou os altares de adoração aos ídolos que haviam separado Israel e trazido castigo à nação. Uma coisa que a gente vai tentar entender nessa noite: o povo perece quando se afasta de Deus. Por isso que esse louvor que eu falei, ele convida o Senhor para estar no seu jardim todos os dias. Senhor, me resgata de mim mesmo todos os dias, porque eu sou mau. Se eu foge pelo meu coração, uma 12 é uma AK-45, resolve o problema. Mas Deus não diz isso, Ele diz que as armas da nossa milícia são espirituais e poderosas em Deus. Josafá, 2 Crônicas 23, ele jejuou com toda a nação, ele foi ameaçado pelos amonitas e moabitas. E ele chega diante de Deus e apresenta a carta no templo e diz, nós estamos sendo ameaçados. Deus dá estratégia de guerra, a nação toda jejua também. O que é que você tem que entender nessa noite? Sem oração, sem jejum, sem palavra de Deus, é impossível conquistar força para lutar. Irmãos, não é no nosso braço, é na força do Senhor. Davi disse para Golias, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não foi na força dele. Tu acha que foi o estilinguinho dele que derrubou o gigante? Não foi. Ouvimos falar tanto aqui de Davi e Golias. Ó o anjo aí, atende. Isso é para você. Maria, mãe de Jesus, era uma virgem, estava noiva. O Espírito Santo vem sobre ela, ela engravida. E aí, o que é que Maria faz? Sabia que Maria podia ser apedrejada até a morte, porque ela ia ser considerada uma adúltera mesmo antes de casar. Está noiva, está ali, já palavrada com o homem, vai lá e trai o homem. Até explicar que focinho de porco não é tomada, filhão. Mas o que é que o próprio Deus faz? Em Mateus 1:24, ele vem em sonho e fala com José. Nós não precisamos nos preocupar em como Deus vai fazer. Ele vai fazer e acabou, amém? Ele vai fazer. Você crê nisso? Pedro era um dos 3 que vivia grudado com Jesus. Andavam os 12, mas quando era para algo específico, algo mais profundo, Deus levava Pedro, Tiago e João junto com ele. E Pedro, na hora da prisão de Jesus, teve medo. E a reação dele qual foi? Arrancar a orelha do soldado. E depois ele fez o quê? Não, eu vou contigo até a morte, ninguém vai fazer nada contigo.
primeiro aperto, filha, não conheço. Tu andava com ele, não. Tu fala que nem um dele. Não, nunca vi. Pedro teve medo, irmão. E será que se nós estivéssemos lá também não teríamos corrido? Será que se diante da ameaça de prisão, e preste atenção numa coisa, nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa nação, irmãos. Está todo mundo aí querendo matar o Bolsonaro. E quem levantar a bandeirinha verde e amarela vai se lascar. O povo quer ver bandeira vermelha nas ruas. Será que nós estamos prontos para uma perseguição? Teve a pandemia, um monte de crente correu. Um monte de crente pediu pinico. Imagina se vier perseguição e falar, agora não abre mesmo, lacrou a porta das igrejas. E aí, como é que vai ficar? Ah, mas o templo é próprio, a chave é minha, eu entro e saio a hora que eu quiser. Se baixar decreto e fechar a porta, fechou a porta, irmão. Cadê os crentes que não estão em célula? Cadê o povo que terça-feira fica em casa assistindo a novela da Globo? Não assiste nem o José, vai assistir a novela da Globo. Vai assistir o Big Brother, né? Já começa o Big Brother de novo. Aí os crentes ficam tudo em casa. Sério. Tem gente que ri, mas é sério. Presta atenção. O cerco está se fechando. Estamos vivendo o tempo do fim. O Espírito Santo está falando e dando oportunidade de arrependimento. Deus está chamando-nos para um estreitamento de relacionamento com Ele. E aí nós queremos a bênção. Ah, Deus vai me fortalecer, Deus vai me encher de força. Eu vou sair daqui que nem um gigante. Aí chega amanhã no trabalho, está lá, cartinha de demissão na mesa. E aí? Chega amanhã, vem a notícia da doença. E aí? Chega amanhã, morreu um familiar de Covid. E aí? Chega amanhã, roubaram meu carro. E aí? Cadê o gigante que saiu daqui hoje à noite? Ficou pelo caminho. Me lembro de uma amiga nossa que uma vez roubaram o carro dela e não tinha seguro. Vamos orar. Todo mundo entrou em oração. Acharam o carro. Glória a Deus, achou o carro. Sem roda. Não era sem pneu, era sem roda, sem banco, sem volante. Só estava a carcaça do carro. Cadê o Glória? Cadê o Glória, irmão? Cadê o Glória daquela mãe que ficou 9 meses esperando para gerar um filho e quando o filho nasce, morre nos braços dela? Né? Como é que nós vamos nos apresentar diante de Deus? Se a gente chegar que nem um soldado ferido, irmão, que chegou da batalha, sem metade de uma perna, sem um braço, sem metade da cabeça, glória a Deus. Senhor, está aqui, ó, o talento que tu me confiou. Eu trouxe, eu estou todo lascado, mas o talento está aqui multiplicado. Eu cheguei, eu não desisti, eu não olhei para trás. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino do céu, irmão. Agora, como é que eu quero conquistar esse reino? Se eu sou um frouxo, um covarde, se eu tenho medo de tudo. Ter medo não é pecado. O problema é você se entregar ao medo. Clarinéia leu um salmo aqui, que é uma oração lindíssima. O livro de Salmos é lindo, rico demais, cheio de palavras que podem levantar. Mas eu vou perguntar de novo, e quando bater o dia mal na tua porta, como é que faz? Jesus falou, o amanhã trará o seu próprio mal. Quer dizer que amanhã vai vir uma notícia ruim. Seja ela de um negócio que não deu certo, seja ela de uma coisa que você sonhava tanto, lutou tanto, quis tanto e não deu certo. Põe uma coisa na tua cabeça, não deu certo aqui é porque Deus tem algo muito melhor ali. Amém? Não importa o tempo que demore. Falei com minha irmã hoje, falei para ela, nós oramos 25 anos, mas eu pude contemplar o milagre da salvação do meu pai. Não importa o tempo que demora o milagre, irmão. E quanto mais tempo demora, melhor é. É que nem com Abraão. Quanto mais tempo demorou para ter o menino no braço, melhor foi. Amém? Amém mesmo? O próprio Jesus homem, em Mateus 26, 42, ele chega no Getsemane e diz,
Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aquele foi um momento de medo, irmãos. A pessoa chegar ao ponto do seu suor se transformar em gota de sangue, era dor de alma, era angústia de alma, angústia extrema. Eu nunca suei sangue. Imagina o que Jesus sentiu. Jesus teve medo, ele era homem. Ele era Deus, mas ele era homem. E naquele momento ele teve medo. Mas o que ele optou por fazer? Seja feita a tua vontade. Maria teve medo, mas ela falou: eis aqui a serva do Senhor. Se cumpre em mim a tua vontade. Só que fazer uma declaração dessa requer coragem e fé. E ainda que eu não tenha coragem, Senhor, pela fé, eu não estou crendo, mas pela fé, seja feita a tua vontade. Hoje nós conversávamos com uma irmã, a mãe está bem doente. Como é que está? Estou entregando na mão de Deus. E tem que entregar. Porque nós não podemos fazer nada além daquilo que está ao nosso alcance. Que é cuidar, estar junto, zelar. Mas a vida e a morte, filhão, está na mão de Deus. O dia que Deus falar, ó, me devolve tua mãe, já era. Não tem como questionar, ele vai levar. Amém? Agora vamos falar sobre Elias. Elias chega diante de Acabe, que foi o pior rei da nação de Israel. Sexto rei que comandou as 10 tribos quando houve a divisão. Um homem que fez coisas perversas, um homem que desviou o coração totalmente de Deus. Um homem que casou-se com uma mulher pagã e levantou altares de adoração, derrubando os altares de Deus para adorar outros deuses. Um homem que corrompeu totalmente os costumes do povo de Deus. Preste atenção numa coisa. Ainda que as pessoas à tua volta se corrompam, permaneça fiel. Ainda que todo mundo à tua volta desista, vá para trás, desista, olhe para trás, permaneça olhando para o Senhor. Hoje eu fui de manhã fazer uma visita e a irmã falou isso. Se a gente olhar para o lado, pastora, então nós temos que olhar para Cristo. Irmão, se eu fosse olhar para o que eu vivi dentro da igreja nesses anos todos, eu já teria parado há muitos anos atrás. Eu encontrei uma amiga minha outro dia que foi obreira comigo, logo no começo da minha caminhada. Não quer saber de igreja, não quer. Eu amo Jesus, eu estou com Jesus, mas não quer saber de igreja. Eu não posso julgar se ela está com Jesus ou não, porque é ela e o coração dela. Mas o apóstolo Paulo diz: não deixei de congregar, como é o costume de muitos. Nós precisamos estar debaixo de cobertura espiritual. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu vou resumir a história, tá? Para não demorar. Em 1 Reis 17, ele prediz seca. Ele chega para Acabe e diz: não vai chover durante 3 anos. Ele diz assim no verso 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Presta atenção. Se você não for um jardim regado pelo Senhor todos os dias, se eu não for um jardim regado pelo Senhor todos os dias, adorador todos os dias, conhecedor de Deus todos os dias, eu tenho que saber em quem eu tenho crido. Eu não vou ter essa ousadia, essa audácia de dizer: não vai chover. Deus vai reter a chuva. Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que Deus fez Elias viver coisas tremendas. Elias era um homem de Deus, Elias tinha vida com Deus. Deus o manda para o ribeiro para ser sustentado por corvos. Isso você vai ler no versículo 6. E eles lhe traziam pão e carne pela manhã e à noite. E diz que ele bebia da água do ribeiro. Presta atenção. As coisas não acontecem de hoje para amanhã. Eu falei isso hoje para uma irmã. Tu não vai estalar o dedo e a tua vida mudar de hoje para amanhã. Tem todo um processo, amém? Processo às vezes demora um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 25 anos, que nem demorou com meu pai. Mas o processo se completa. A demora do processo depende de mim e de você. Da minha postura, da minha conduta, do meu caminhar com Deus. Pastor, eu posso mudar o curso do tempo?
Se eu me posicionar em Deus, eu posso. Agora, se eu ficar empurrando o negócio com a barriga, amanhã eu mudo, amanhã eu faço, depois não sei o quê, a coisa vai indo. Que nem diz o pastor, deixa a vida me levar. Vida leva eu, né? E a vida vai levando para onde? Não sei para onde você deixar. Se você não abrir os teus olhos, ela vai te levar para um abismo, para a separação total de Deus. Sabe por quê, irmão? Crente que não tem vida com Deus, desanima com facilidade. Crente que não tem vida diária com Deus, ele vai afundar, ele vai sucumbir. Não tem como. Se é dele, é como está escrito em João 15, nós somos os ramos ligados à videira. E uma vez eu fui pregar sobre a videira, eu fui estudar sobre a videira e disse que a seiva, ela é como sangue na árvore. A seiva, quando você corta a árvore e não sai aquele sanguinho, aquela seiva é o que nutre a árvore. Eu estar em Cristo é o que vai nutrir minha fé. Não vou dizer para você que eu oro todo dia, não oro. Eu leio a Bíblia todo dia, também não leio. Eu fico lá de joelho, eu jejuo todo dia, não lembro nem quando é que foi o último jejum que eu fiz. Falei para vocês, vão andar meio rebelde mesmo. Agora, se eu não disser para Deus, tem misericórdia da minha vida e me sustenta, vou morrer. Amém? Preste atenção em como você tem vivido. Elias conhecia Deus e o Senhor deu uma palavra para o rei, e era um rei ímpio, mau, e ele foi lá e entregou o que Deus falou. E eu vou dizer uma coisa para você, entregar uma palavra dura para alguém que está em condição de autoridade é muito difícil. Sabe por quê? O cara está cheio de si. Eu sou o tal. Só que é Deus que está falando contra ele, não é você. É Deus, através da sua vida. E ele, queira ou não, a palavra vai se cumprir, porque foi Deus que falou. E quando a palavra se cumpre, aí o temor vem no coração, porque a palavra que se cumpriu foi de Deus, amém? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Agora eu vou te perguntar, você já viu corvos trazer comida para alguém? Podia ele comer, né? Os corvos vinham de manhã e à noite trazer pão e carne. E ele bebia da água do ribeiro. Isso é milagre, não é milagre? Olha o que Elias viveu. No versículo 7, o ribeiro seca. Deus manda ele para Sarepta. No 9, Deus diz, ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Deus não tinha falado com a viúva ainda não, ela foi pega de surpresa, tá? Deus disse para Elias que ele ordenou a viúva que sustentasse Eliseu. Mas a viúva ainda não sabia da conversa, não. Aí ele chega lá e conta aquela história, faz um bolo para mim. Ela fala, só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou comer com o menino e vou morrer. Aquela história que vocês conhecem, né? Versículo 16 diz, da panela a farinha não faltou, não acabou. Da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Mais uma vez, a palavra que saiu da boca do profeta se cumpriu. Aquela mulher e o seu filho viveram durante o tempo da seca, porque Deus multiplicou a farinha e o azeite na botija dela. No capítulo 18, versículo 2, diz que a fome era extrema em Samaria. No versículo 19, ele diz para o rei, agora, pois, envia e ajunta-me todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Jezabel era uma mulher perversa, adoradora escrava de ídolos. E ela se sentava com esses profetas e eles ali conversavam. Imagina as conversas deles, como é que não era. Essa ordem ele deu ao rei Acabe. E Acabe chamou de perturbador de Israel. Os governantes não gostam de homens compromissados com Deus. Os que vivem realmente da forma como Deus quer. Irmão, vou dizer uma coisa para você que pesa muito no meu coração e me entristece demais. Infelizmente, a igreja de hoje está pactuada com os governantes, com os governos corruptos. A igreja se vendeu, infelizmente. Com Elias não tinha conversa. Pecou, Deus mandou dizer que pecou, está dito que pecou e acabou. Gostou, não gostou? Corta a cabeça. João Batista não teve medo de morrer, de perder a cabeça por causa do nome de Jesus, não.
Você vai chorar, ai, tadinho do João Batista. Ele fez a parte dele. O resto quem faz é Deus, amém? Faça a sua parte como cristão. Ah, tu é crente? Sou. Qual o problema? Alguma coisa está pegando aí? Tem que ser assim, irmão. Agora, se tu for um crente mal acabado, fala que não é. Nome de Jesus. Se tu andar todo torto, ah, tu é crente, fala logo que já está lascado mesmo, mente. Fala que não é. Ou seja, que nem diz Fernandinho Domingo, crente até o diabo é, né? Até o diabo é crente. Agora, cristão, pequeno Cristo, parecido com Cristo, não diga que é se tu anda todo torto, em nome de Jesus. No versículo 18, Elias responde ao rei, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes aos Baalins. A quem nós temos dado ouvido? O que é que tem enchido nossa mente e coração? A nação se voltou contra Deus, o castigo veio porque abandonaram o Senhor, deixando de fazer a sua vontade, como sempre aconteceu na história e como continua até hoje. O Brasil tem muita promessa, existem profecias de que dessa nação vai sair profetas, missionários para as nações da terra. Por que não aconteceu ainda? Ainda não é o tempo. É o tempo, irmãos. Como diz a palavra, os campos já estão brancos, já é hora da colheita. Nós estamos anos-luz atrasados. Era para, mas o mundo todo vai ser evangelizado, amém. Mas a gente podia acelerar o processo. Está aí o negócio hoje, tu apertou o dedinho, um botãozinho no negócio, está no mundo todo. Nós temos retardado tudo. No verso 30, a atitude de Elias para trazer e atrair a presença de Deus. E eu grifei aqui, Elias começa reparando o altar. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E eu quero ler do 31 ao 38, amém? Se você quiser abrir. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda, fazei terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. E ainda até o rego se encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Deus, Senhor de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. Ele mandou jogar água sobre o holocausto, sobre o bezerro cortado. A carne estava encharcada, o rego estava cheio de água e diz que o fogo consumiu até as pedras. Essa é a fúria do nosso Deus. Esse é o poder e a majestade do nosso Deus. Se você ler o texto anteriormente, Elias estava lá zombando dos profetas de Baal. Grita mais alto, ele pode estar dormindo, vai ver, ele foi viajar. Eles ficaram metade do dia lá se rasgando, derramando sangue, e não aconteceu nada. Elias fez uma simples oração. Mas ele disse, mostra que tu és Deus, e que eu sou o teu servo. Irmão, se você tem vida com Deus, como diz lá em Atos, se eu não me engano, 7 ou 9, que os filhos de um sacerdote, Cefas, foram dizer para o demônio, no nome do Deus a quem Paulo prega, o demônio falou, eu conheço Paulo e eu sei que é Jesus.
Vocês eu não conheço, não. E olhe, pau nos moleque. Presta atenção. Deus nos deu poder e autoridade, amém? Para mim e para você. Não está escrito na Bíblia só para a pastora, só para líder da intercessão, só para o líder do diácono, não. Poder e autoridade para toda a igreja. Quem é a igreja de Cristo aqui? Então você não tem que ligar para a casa do pastor. Pastor, meu vizinho está endemoniado. Não, filho, vai lá e põe a mão. Vai lá e ora. Vai lá e expulsa. Você pode. Amém? Tem crente que tem medo do diabo, gente. Que se vê um demônio manifestado, corre. Não é para rir, não. É para chorar. Olha a que ponto nós chegamos. Elias vai lá e desafia, eram 850, irmãos. E depois dessa oração, depois que o fogo desceu, vai ler depois. Eles foram para um vale e mataram uns 850. Matou todo mundo. Primeiro passo para restaurar o altar, arrepender-se. Depois restaurar o altar, que é o coração. O nosso coração precisa estar restaurado em Deus. A nossa fé, a nossa alegria, a nossa expectativa das coisas que Deus pode fazer. Amém? Depois desse grande feito, desse grande desafio da morte de 850 profetas, uma ameaça. Jezabel faz uma ameaça a Elias, uma ameaça só. E ele, corre com medo. Capítulo 19, verso 2. Tudo isso que eu li e falei anteriormente são feitos maravilhosos, extraordinários, que era para encher Elias de quê? De gás. Tipo assim, né? Comigo ninguém pode. Era para Elias estar assim. Só que o que aconteceu com o profeta? Ele se cansou, irmãos. Lembra que eu falei no início? A gente pode estar que nem um soldado ferido na batalha. Tantos anos de evangelho, tanta coisa que nós já vivemos com Deus, mas uma hora a gente se cansa. Uma hora esgota, uma hora as forças vão embora. Uma hora você não quer cantar, você não quer adorar, você não quer louvar, você não quer orar, você não quer ler Bíblia. Senhor, eu estou de saco cheio de tudo isso. Cansei. Não quero mais. Pode acontecer, amém? Jezabel diz, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a de um deles. Ou seja, não matá-lo como ele matou os 850. Depois dessa ameaça ele foge para o deserto. Teve medo da morte, mas isso era resultado de um cansaço. Elias achava que estava só. Lê o verso 10 comigo, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram um concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. Elias fez tudo isso, ele achava que ele era o único, que ele estava sozinho, mas o Senhor falou para ele, ainda tem 7.000 os joelhos que não se dobraram diante de Baal. Às vezes você acha que está sozinho, irmão, mas tem alguém orando por você, sabia? Nem que seja o pastor da igreja, que nem diz a Madalena, ele chama o nome de um por um na consagração. Nem que seja ele, tua mãe, teu pai, tem alguém orando por você, irmão. Você não está sozinho. Pode confiar, você não está sozinho, tem alguém contigo. Tem alguém contigo. Amém? Tem um corpo de intercessores na tua igreja. Por que a necessidade de congregar? Para estar debaixo de cobertura espiritual. Alguém está cuidando de você. Ah, Deus, eu não aguento mais. Por que não, irmão? Está ruim aqui? Vai lá para fora para tu ver como é que está o negócio. Está tenso. Tem alguém caminhando contigo, ainda que você não veja. Tem alguém cuidando de você. Por que a gente fala? Esteja em célula. O teu líder de célula, se ele não ora por você, Deus vai catar ele. Porque é função do líder de célula. Orar pelos membros da sua célula. Orar por aqueles que esfriaram, que não estão indo mais, que desanimaram.
Só que tu tem que fazer a tua parte, irmão. Não fica só esperando pelo... Ah, a pastora disse que tem alguém orando por mim, não preciso orar mais. Aí, colega, aí fica difícil te ajudar, né? Aí fica difícil. Aí tá que nem o Jonas encostadinho lá no zimbro. Aí a flor morre, ele fica revoltado. Né não? Nós precisamos nos sacrificar para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Não adianta você vir para essa campanha e você vai escutar um monte de coisa. Glória a Deus que eu abri, porque fechar a campanha é uma coisa horrorosa. Porque todo mundo já falou que tu pensou em falar, todo mundo já disse que tinha para dizer, tu não tem mais nada para falar. Né? Então os pilar, os passos, vai ficar da segunda semana para a sétima. Hoje o Senhor quer que você e eu restauremos o altar da adoração. Deus hoje está nos chamando para o conserto. E Deus hoje está dizendo para mim e para você, se você não está disposto a tomar vergonha na tua cara, abandonar o pecado que me afasta de ti e tomar um caminho certo, nem faz a campanha, fica em casa. Hashtag fica em casa. Não tem glória? Meia dúzia pelo menos, glória a Deus, não estou só. Elias foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, um homem lembrado até hoje. Temeu e nós também temeremos, mas temos um Deus de cuidado, Deus que zela pelas nossas vidas. Irmão, nós vamos nos levantar para orar. Grupo de louvor pode subir. E vou falar uma coisa para você. Deus cuida de nós em detalhes. Deus cuida da gente em detalhes. Pare e pensa na tua vida, o que você já viveu até o dia de hoje. Pensa quantos livramentos Deus te deu. Quantas coisas lindas e extraordinárias Deus já fez por você. Pensa que você poderia já estar morto. Sabe, abandonado, largado às traças, mas o Senhor foi lá com laços de amor e arrastou, trouxe para perto. Te deu um corpo para você estar junto. Ninguém anda sozinho, irmão. Eu estou aí uns 3 meses com o pé lascado, né? Estou que nem a Clariné. Se juntar meu pé com o joelho dela, nós não saímos do lugar. Mas o outro pé tá bom, a gente vai arrastar. Ontem ainda ganhei uma bengala, eu falei, Clariné, já vou ficar com ela, né, André? Fomos buscar uma doação, veio a bengala, eu falei, já vou usar a bengala. Mas, glória a Deus, a pomadinha está resolvendo a dor no pé. Presta atenção numa coisa, nós somos soldados. Não é que nós podemos ser, nós somos soldados feridos, machucados. Às vezes por palavras, às vezes por atitudes de pessoas. Quantas vezes a gente olha para o lado e fala, Jesus, mas fulano deu mancada de novo comigo. Isso é o normal do ser humano, irmão. O ser humano vai sempre pisar na bola com a gente. Mas olha para Deus, restaure teu altar. Deus nos dará ânimo se nós o buscarmos, amém? Se nós buscarmos, Ele vai nos restaurar. Se nós o buscarmos, Ele vai fazer tudo novo. Deus coloca um caminho novo na nossa frente. Pastora, que caminho é esse? Não sei, eu não sei nem o meu, irmão. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, é verdade. Mas eu creio que Ele tem um caminho novo, amém? E Ele tem um caminho de sucesso, de vitória. Deus não nos chamou, nós acabamos de adorar aqui, eu sou livre, eu tenho liberdade, eu não sou mais escravo, eu não sou escravo do pecado, Ele me deu identidade. Quantas coisas nós já ouvimos aqui esse ano todo, e nós vamos ouvir até o final da campanha, até o final do ano. E se virar o ano, vem outro tema e outra coisa, e a gente vai estar ouvindo um monte de coisa nova. Agora, isso tudo me serviu do quê para esse ano? Ano do resgate. Eu já resgatei algumas coisas que eu havia perdido. E ainda tem coisas para eu resgatar. Aí eu vou te perguntar, você está na mesma desde janeiro? Nada aconteceu na tua vida? Pare e pensa bem. Olha o anjo de novo. Chama a senha do irmão, não chama a minha não, leva o irmão. Leva o irmão do toquinho do celular aí, Jesus. Está chamando a senha, estica a mão, irmão. Estica a mão aí, vamos orar. Quero que você se coloque diante de Deus. Que você junte as suas pedras aí e restaure o teu altar nessa noite. Ninguém pode fazer isso por você.
Elias, naquele momento, ele era um representante de Deus e ele estava representando a nação de Israel. E ali ele estava sacrificando a sua própria vida, se colocando em risco de morte, para restaurar o altar de adoração do povo de Deus, porque o povo havia abandonado o Senhor. Em nome de Jesus, irmão, mude de vida. Se você não mudar, não tem o que Deus fazer, irmão, não tem. Deus não pode fazer, porque você não quer mudança. Deixar o pecado dói, dói. Abandonar as práticas erradas é difícil? É. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas no Senhor, a Bíblia diz, no Senhor faremos proezas. No Senhor nós podemos ter uma história transformada. No Senhor nós podemos transformar a nossa vida da água para o vinho. Algo que não tinha água não tem gosto, né? É só água de coco aqui. Deixa eu dar mais um gole para encher o copo de novo. Mas água não tem gosto, irmão. Só aguinha de coco. O vinho tem sabor. Amém? Se você quer uma vida com sabor, faça você a sua parte. Porque se você não fizer, Deus não pode fazer. Não que Deus não possa, mas Ele precisa da tua permissão. Aí eu vou te perguntar, até quando você vai esperar? Os dias têm passado tão rápido, irmãos, tão rápido, tão rápido. Eu olhava para o Caio ontem à tarde, eu falei assim, menino, tu nasceu outro dia. Eu estava lá na sala de parto, eu vi tu chegar. Já vai fazer 1 ano. Irmãos, esse ano voou, como o ano passado, como retrasado. E o ano que vem vai passar mais rápido, ainda é bíblico isso. O Senhor abreviou os dias por nossa causa. Volte teu coração para o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele quer se manifestar através da tua vida. Ele quer que o nome dEle seja conhecido nessa cidade, através da minha e da tua vida. Eu lia um texto hoje e falava sobre isso. Nós podemos fazer diferença no nosso local de trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança. Nós podemos ser cartas vivas de Deus. Nós podemos ser um testemunho do Jesus ressurreto, amém? Não daquele Jesus morto, sem graça, sem vida, cheio de sangue, com uma coroa de espinho na cabeça, mas do ressurreto, que não está mais no túmulo, amém? Adore a Deus. Não fique preocupado com louvor, deixe o grupo de louvor adorar, ore, fale com Deus, peça perdão pelos seus pecados, diga, Senhor, se eu tenho vivido uma vida que te desagrada, eu vou abandonar, irmão. Se você não vai abandonar, desculpa falar. Posso fazer nada por você, e Deus também não. Porque você não quer abrir mão. Porque você quer continuar vivendo no pecado. E eu vou dizer uma coisa para você. Tenho ouvido coisas estarrecedoras que estão acontecendo com gente que se diz cristão, que está dentro da igreja. Preste atenção. Quando olham para você, o que dizem de você? Quando olhavam para Eliseu, diziam, lá vai um homem de Deus. O que dizem de você? Só faz essa pergunta para você. Senhor, o que as pessoas dizem de mim? Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, peguei minhas raízes com minhas lágrimas. Regue suas raízes com as suas lágrimas nessa noite. Eu fiz isso essa semana toda. Eu chorei diante do Senhor, regando as minhas raízes. Ao brilho do meu amor por ti, não quero que Peça isso, que o desejo de adorar a Deus não se perca, que você não perca o brilho dos olhos. adorar. Vem, Senhor, e me resgata. Resgata-nos de nós mesmos, Deus.
Resgata-nos do nosso pecado, da nossa maldade. Salva-nos de nós mesmos. Limpa-nos, Senhor amado. Fale com Deus. Chore. Chore na presença dEle. Se arrependa. Presta atenção. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos,
Porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E aí, depois do versículo 18, o Senhor diz: também fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias teve medo, Elias pediu a morte. Mas o Senhor disse para ele: você ainda tem trabalho nessa terra. Elias ainda precisava ungir um sucessor. Depois disso você vai ler, ele se encontra com Eliseu e ele unge Eliseu para ser o seu aprendiz. Preste atenção, Deus ainda quer caminhar com você. Deus ainda quer que você faça discípulos. Deus ainda quer que você escreva a sua história dentro da tua casa, no teu trabalho, na tua família. Senhor, mas eu não tenho estudo, como é que eu vou receber uma promoção? Não interessa. A Bíblia declara que é o Deus que chama à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. É Deus quem faz o milagre. A Bíblia diz que é Deus quem opera tudo em todos, da sua maneira, como Ele quer. E a Bíblia ainda diz que ele estava lá dentro da caverna e veio um vento forte, uma tempestade, Deus não estava ali. Veio um terremoto, também não estava ali. Veio fogo, não estava ali. Quando ele veio, Elias se envolveu, o rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada. Eis que veio ele uma voz que dizia: que fazes aqui? O Senhor veio como uma brisa bem suave e lhe tocou. Às vezes a gente não percebe as coisas de Deus porque elas vêm na calmaria de uma brisa suave. E a gente quer estardalhaço. Eu gosto, irmão, da profecia, de cair, do poder, eu gosto de tudo isso. Mas eu gosto mais de Deus, Deus falar comigo. E Deus fala comigo e com você. E se Deus falar, ó, levanta e vai e faz, levanta, vai e faz. Deus é contigo, amém? Deus é contigo. Para de pensar que era só com Elias, só com Pedro, só com Paulo. Não, Deus, Ele é contigo. O Espírito de Deus foi deixado para nós até a consumação dos séculos. E Ele quer nos usar todos os dias, amém? Queira fazer a diferença, queira ser esse jardim regado. Eu quero que você preste atenção na letra desse louvor e faça desse louvor a tua oração, amém? Em nome de Jesus. Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero o seu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. O teu jardim particular. O teu jardim particular. Amém? Glória a Deus. Continue de pé, vamos entrar no nosso período de intercessão. Vamos estar orando pelos enfermos, né? Temos aqui bastante gente, para que o Senhor vá de encontro. Nós cremos que o nosso Deus tem o poder da cura.
Então vamos orar. Amém? Se você tem alguém em mente, possa orar também. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te louvar, Senhor. Toma, Senhor, meu Deus, a cada enfermo, Senhor, meu Deus. Olha, Senhor, meu Deus, é de câncer, é de AIDS, Senhor, meu Deus, é de tuberculose, é artrite, é artrose, é tanta coisa, é tanta enfermidade na carne, nos ossos, é depressão, Senhor, é opressão satânica do inferno, é Covid, Senhor, é dengue, é chikungunya, Senhor, meu Deus. Venha com a tua cura agora, Senhor. Ah, Senhor, está entubado, Senhor, meu Deus. Está cheio de medo, Senhor. Tira ele, Senhor. Tira ela, papai. Venha com a tua cura agora, Senhor. Visita essa vida, papai. Ah, Senhor, que ela possa voltar, glorificar, exaltar o teu nome, declarar a tua grandeza e o teu poder. Em nome de Jesus, te louvamos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?